Assim que Ninque dá à luz a Tiamat, que ela denomina a futura esposa de Adamo como a mãe da vida, é retirado desta futura esposa de Adamo a essência da vida e é misturado em óvulos de 7 bípedes para que seja produzido as fêmeas, aquelas que vão se formar junto com aqueles machos do outro vídeo. Lembramos no outro vídeo que 7 matrizes, 7 curadoras, 7 Elohims que ajudavam Ninmah, aquelas que poderíamos falar como se fossem as enfermeiras, elas deram o seu útero para poder produzir 7 varões. E depois que eles nasceram agora prontamente, elas vão novamente conceder o seu útero para inseminação de 7 varoas. Então assim que Ninmah tira aqueles óvulos, 7 óvulos da bípede e retira a essência da mãe da vida, Tiamat, ela fecunda aqueles óvulos e coloca no ventre das 7 curadoras, as 7 heroínas, as 7 Elohims, aquelas que vão agora produzir as 7 fêmeas. E assim que elas dão à luz, como os machos foram examinados os pênis deles para ver se eles estavam em perfeita proporção, também foram examinados os rasgos dessas mulheres que agora, essas fêmeas terrestres que vieram à vida. E assim diz as tábuas sumerianas. Assim se criaram as 7 homólogas femininas dos trabalhadores primitivos. Os 4 líderes criaram 7 varões e 7 fêmeas. Depois de serem assim criados os terrestres, inseminem os varões as fêmeas, que os trabalhadores primitivos tenham descendência por si mesmos. Então assim que já tinha os 7 machos e as 7 fêmeas, aqueles 4, lembrando, Ninmah, Enki, Ningizida e agora Ninque, eles pegam essas 7 figuras machos e as 7 figuras fêmeas dos terrestres, colocam em jaulas e deixam eles perto um dos outros, e Ningizida fica encarregado de todo o cuidado e observação daquele produto. Só que enquanto aquelas crianças estão crescendo, Enki dá uma palavra para proteger Adamo, e assim diz as tábuas sumerianas: quanto ao Adamo e a Tiamat, lhes protegerá dos duros trabalhos das escavações. Lhes levemos ao Edim, para mostrar ali nossa obra aos Anunnakis. Assim disse Enki a outros. Com isto coincidiram os outros. Você que fez a sua escola dominical, você que fez o seu catecismo, vai lembrar de muitas coisas relacionadas à Bíblia a respeito disso. Assim que Adamo e Tiamat são levados para Edim, todos que ali estavam naquela cidade, eles começam a se ajuntar para ver aqueles 2 que haviam sido criados da terra, os 2 terrestres. Os Elohims, aqueles que do céu vieram à terra, eles começam a se reunir. Os Igigi, que ali estavam, aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, eles começam a olhar. Os outros Elohims também começam a observar aqueles 2, mas Enlil, o senhor do mandato, Enlil, aquele que comanda, ele não olha com bons olhos aquelas figuras. E diz as tábuas sumerianas que foi preparado na cidade de Edim um lugar, uma horta, um jardim, no meio de folhas, no meio de árvores, para que os 2 pudessem andar livremente. Eles ainda, lembrando, estavam livres dos trabalhos forçados, então eles podiam ficar à vontade naquele lugar. Os outros Igigi e alguns Elohims que ainda não haviam descido, eles estavam na região celeste conhecido como Lamo. E eles, curiosos por querer saber desse produto, dessa nova criatura, eles estariam livres dos trabalhos forçados. Estava colocado diante deles que agora teria o trabalhador primitivo, o escravo sofredor, aquele que iria assumir todo o trabalho para que eles não trabalhassem mais para os Elohims. E diante disso, enquanto Adamo e Tiamat crescia lá nesse jardim, nessa horta da cidade de Edim, ou no jardim de Edim, lá no Abzu, na floresta, Ningizida tomava conta daqueles outros que não eram mais recém-nascidos. Aqueles outros que também estavam crescendo, estavam assumindo uma estatura de homem para pegar a sua virilidade e a sua fertilidade. Só que agora mais um problema surgiu.
Lá no Abzu, onde Nijinsida estava tomando conta daqueles terrestres, eles até copulavam, eles até inseminavam, em grosso modo eles transavam com as fêmeas, porém as fêmeas não engravidaram, não havia concepção, não havia dentro daquelas fêmeas o gerar de uma criança, e isso era agora mais um problema. Eles haviam criado trabalhadores, porém todos os trabalhadores eram estéreis. Nijinsida reúne novamente Ninmah, Ninki e Enki, e Enki diz assim segundo as tábuas sumerianas. Ao combinar duas espécies, criou-se uma maldição, disse Enki aos demais. Hoje em dia, geralmente é assim. Quando faz alguma coisa que não dá certo, é a maldição, é algo que fez contra Deus. Parece que Enki vive até a nossa atualidade. Mas Enki estava preocupado porque os Igiges, em rebelião, queriam logo se livrar daquele trabalho escravo, e agora os humanos, os terrestres, eles não conseguiam reproduzir. E diante disso, levanta-se mais uma vez uma proposta para examinar a serpente entrelaçada que dá essência à vida, examinar o DNA. E Nijinsida, como um hábil geneticista, como um médico que havia aprendido tanto da sua tia Ninmah quanto do seu pai Enki, ele começa a observar, ele abre aquela cobra entrelaçada e coloca a prova junto com a cobra entrelaçada dos Elohims. Então Nijinsida mostra que a árvore da vida dos terrestres possui 22 galhos. E era necessário colocar mais ramos, porque a árvore dos Anunnakis ou dos Elohims, elas possuíam também um ramo que era o ramo da procriação.